Olá, o Política em Pauta está de volta e no programa de hoje estou recebendo candidatos de Nova Santa Rosa. Candidato a prefeito, Lari Ritz, ele que é do União Brasil, e o candidato a vice-prefeito, Roque Lorenzato, ele que é do Progressistas. Seu Lari, satisfação sempre recebê-lo aqui no Presente para a gente conversar desse município tão querido que é Nova Santa Rosa. Bom dia, Ana, e mais uma vez queremos agradecer o convite formulado para nós dois, tanto para o Roque como para mim. É uma satisfação estarmos de novo aqui para um bate-papo para os nossos eleitores de Nova Santa Rosa. Seu Roque, pela primeira vez aqui no estúdio do Presente, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer o convite para nos estar dando essa entrevista. Como o Lari falou, nós temos aí disponível a melhorar a nossa cidade. Muito bem. Seu Lari, o senhor foi candidato a prefeito na eleição passada pelo grupo de vocês. Esse ano, novamente, está aqui, sempre colocando o seu nome à disposição. É um grande parceiro do grupo, precisou acionado, está aí disponível e está aí novamente com essa candidatura, e não é de graça, isso aí tem tudo, uma grande trajetória política por detrás. O senhor já foi vice-prefeito, o senhor já foi por 4 mandatos vereador, então é toda uma trajetória que vem e não é à toa. E como é que está sendo essa campanha? Ana, essa campanha, assim, nós temos uma satisfação muito grande, o Roque e eu, pela receptividade do nosso eleitor, porque há também o propósito de uma renovação. Quando o grupo está no poder muito tempo, existe o desgaste. E nós colocamos o nosso nome mais uma vez à disposição, justamente porque o nosso grupo político, o União Brasil, Progressistas e o Podemos, fizeram com que mais uma vez eu aceitasse concorrer à Prefeitura de Nova Santa Rosa. E aí, mais ainda, nós temos ânimo com o Roque sendo o nosso vice. Roque, eu já converso com o Lari há tanto tempo, conheço a trajetória política dele, mas contigo não conheço muito tua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho. Muitas vezes as pessoas elas são envolvidas diretamente na política, outras são envolvidas indiretamente, às vezes estão muito nos bastidores. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua participação na política de Nova Santa Rosa, coroando agora você como um candidato a vice-prefeito. Pois é, Ana, eu sou meio, vamos dizer, novo na política, mas eu fui candidato a vice em 2004, né, que tivemos uma campanha excelente também. Perdemos a eleição, mas não foi por muito, né, deu uma diferença de 125 votos. E agora, então, como a pedido do povo, da maioria aí, pedindo para mim ser candidato novamente a vice, foi difícil aceitar, mas também quero deixar a minha contribuição para Nova Santa Rosa, né? Pelo trabalho que a gente faz nas comunidades. Então, político eu não sou, eu sou agricultor e só sei trabalhar, mas quero dar, dizer assim, uma ajuda muito grande, se eleito for nessa campanha e nessa eleição. Família Lorenzato, pelo jeito, realmente quer. Se não me engano, na última campanha, com o seu Lari, caminhou o seu filho, Ricardo, e hoje você, o pai, o Roque, está aí. Então, assim, 2 campanhas e realmente a família Lorenzato se colocando à disposição. Realmente, como o senhor falou, é uma vontade de querer contribuir com a comunidade de Nova Santa Rosa. Pois é que na eleição passada o Ricardo foi a candidato, era para mim ir, daí por motivo dos compromissos que a gente teve em relação às colheitas e lavoura e coisa, e daí hoje então está sendo eu, né, para dar um impulso, sei lá se vai melhorar ou não, mas temos com a força para ser bem recebido, temos sendo bem recebidos todos. Seu Lari, é difícil a gente falar da política de Nova Santa Rosa sem lembrar do nome do Lari. E dessa vez não está sendo diferente. O senhor tem uma trajetória, um envolvimento muito grande com a comunidade, diferente da gente falar de lado partidário, mas como político, o senhor acha que, se eleito,
Isso vem para coroar todo um trabalho, uma dedicação de anos na política do município. A política, eu sempre falo o seguinte, a política não se faz, ou uma campanha, ou se apresentar como candidato só nos últimos dias antecedendo uma eleição. Eu sempre, quando encontro alguém, eu nunca deixo de cumprimentar. E o meu trabalho durante todos esses anos, primeira eleição minha foi em 82, a gente vem realmente acompanhando toda a trajetória do município, como na época de vereador, vice-prefeito, secretário de educação. Então nós temos uma bagagem grande, onde com certeza, se eleito formos, o Roque e eu, nós temos muito para contribuir com o município de Nova Santa Rosa, pela experiência que a gente tem. Ele no agronegócio, um cara que, né, a família é enraizada, uma família de respeito, e eu tenho essa experiência mais administrativa. Isso o povo pode ter a plena certeza de que a gente vai estar ali trabalhando em todos os setores, justamente porque a gente já passou praticamente todos os setores da municipalidade, e você vai adquirindo experiências, e o mais importante, fundamental, é que eu nunca deixei de estudar essas mudanças na legislação. Então você também tem que te preparar para tu querer ser o chefe do executivo, não desmerecendo ninguém, né, do outro grupo, mas eu estou fazendo isso. Cada dia eu vejo as mudanças e a gente tem que estar preparado, né? Porque toda hora tem mudança. Isso é licitação, é concurso, né? No geral, cada momento tem mudança na legislação, e o prefeito tem que estar preparado nesse sentido. Uhum. Seu Lari, você respondeu muito bem a questão da experiência, com certeza ela soma. Mas não é só isso, eu acredito, por exemplo, que acompanhar o município até enquanto vereador, o vereador é muito aquele que recebe muito as demandas da comunidade, conhecer a fundo o interior, a sede, o que o município evoluiu, o que ele ainda pode evoluir, o que ele tinha de demanda lá nos anos 80, o que tem agora. Eu acho que isso tudo também soma muito na hora de você querer se tornar um gestor público. Com certeza. Está tendo muita mudança. Isso não só na legislação, mas no cotidiano, ou em todos os setores do município, sempre tem inovações que você tem que acompanhar. E a gente, percorrendo o interior do município, não conseguimos ainda terminar toda a nossa trajetória, mas a gente ouve assim os pedidos dos munícipes, dos eleitores, em alguns setores que merecem cuidados e nós tentarmos melhorar nesse sentido. Cada prefeito tem um jeito de administrar, e nós com certeza nós vamos pôr em prática a nossa experiência, né, em conjunto, formar uma equipe boa para que possa assessorar a gente. Uhum. Seu Roque, a gente falou aqui, deu uma pincelada da boa receptividade que está sendo, vocês falaram que estão sendo bem recebidos. Como é que está sendo isso? Vocês estão visitando o interior, a sede, conversando com as pessoas, e têm sido realmente bem recebidos? Uma campanha dessas, eu até acho que tá muito bom mesmo. Temos sendo bem recebido, o povo quer mudança, falando em mudança, e tanto no interior como na cidade, né? Tá tudo bem legal mesmo. Seu Lari, você comentou agora há pouco que o pessoal vem, encontra, ou quando vocês estão fazendo as suas visitas, cada um vai fazendo um pedido, vai falando das suas demandas. O que mais vocês têm escutado da comunidade, tanto do interior quanto da sede? O que mais eles têm pedido ou têm manifestado, né? No caso, se vocês forem eleito prefeito e vice, dá uma atenção especial nisso, naquilo. O que vocês têm escutado? Bom, Ana, no interior, a gente ouve muito, em alguns lugares,
é a falta de manutenção das estradas. O que o agricultor precisa, que é mais área do vice, né? Mas o que o agricultor precisa? Estrada boa para escoar a produção dele, né? E no geral também, não só na cidade, na sede ou nos distritos, mas no interior também tem algumas reclamações em alguns setores. Então, a gente se propôs e está se propondo naqueles setores que estão com alguma deficiência ou mal atendimento, nós vamos tentar melhorar para que o nosso munícipe seja bem atendido. Um exemplo, por exemplo, quando alguém vai no posto de saúde, ele já vai lá não para passear, ele vai lá porque ele precisa de um atendimento. E se ele não é bem atendido, não estou falando que não está sendo bem atendido, estou falando de quando ele vai lá, ele tem que ser bem atendido, porque senão ele vai voltar pior do que ele entrou. Então, tem alguns setores que com certeza a gente tem que melhorar pela nossa proposta, né? Não que está tudo errado, aquilo que tá funcionando, vamos manter e tentar melhorar. E aquilo que está ruim, nós vamos tentar fazer com que isso também funcione. O senhor que já tem uma caminhada longa na política, o senhor tem observado que as pessoas elas estão mais participativas da política, eu diria assim? O senhor acompanhou lá, né? Vem desde a década de 80 participando ativamente. Como é que é essa relação hoje das pessoas com a política? Elas param, elas escutam, elas dão uma atenção maior, elas conversam, elas querem ver o que realmente o candidato está querendo propor. Como é que é isso lá em Santa Rosa? Não, nós, que nem nós falamos, a gente está sendo bem recebido nas residências e a participação do nosso eleitor hoje são duas situações. Se você, por exemplo, quiser fazer uma reunião maior, o pessoal está meio arressabiado, eles não querem participar como antigamente. Mas isso também tem uma explicação, que a política a nível nacional está muito desacreditada. Até a gente teve ontem um caso de um senhor que ele falou, olha, eu não vou votar mais antes de mudar a questão voto eletrônico e tal, senão não voto mais para ninguém. Então tem essas situações que realmente o povo hoje, ele rebate isso, mas a receptividade nossa ela é diferente. Mas se tu pegar um grupo maior, querer fazer um grupo maior, você não consegue, né? O pessoal está mais sossegado, eles acompanham nas redes sociais, eles sabem quem é quem. E isso daí, em termos de reunião, dificulta. Agora, a visita, ela é melhor. Eu ia justamente pedir, o olho no olho, aquele contato próximo com o eleitor, ainda acaba sendo a melhor forma de fazer campanha. Isso aí é uma coisa muito importante mesmo. A gente está fazendo as campanhas e tem pessoas que querem conversar e hoje, sabe, o eleitor também está esperto. Ele não é mais... Ele, por exemplo, assim, eleitores têm mais pergunta do que nós oferecer para eles, né? Mas a gente também está pegando uma ideia do eleitor, diz, o que precisa, o que não precisa, tanto na cidade como no interior, que fica mais fácil do que um plano de governo, às vezes fica meio comprido, não pode cumprir, né? Então, de boca a boca, sempre tem umas ideias melhores, né? A partir do que o povo observa, sugere, é possível enriquecer com toda certeza o plano de governo, seu Lery? Com certeza. Mesmo já tendo um plano de governo obrigatoriamente pronto, porque senão tu não consegue fazer o registro. Então, isso é um plano de governo que tem que estar ali já pronto. Mas a gente pode fazer com que esse plano de governo se torne bem melhor do que o atual. Hoje vocês são progressistas, União Brasil, qual mais partido integra o grupo de vocês? Podemos. Como é que está a chapa de vereadores lá? Vocês têm intenção de eleger quantos? Tem uma perspectiva, que a gente sabe que muitas vezes
A gente se projeta uma coisa, na realidade acontece outra, mas todo partido, toda coligação, ela tem um planejamento e uma meta de eleger pelo menos X número. Bom, nós temos a nossa coligação, então, é União Brasil, PP e Podemos. Acabou, então, de se unir o Podemos com o PSL, e aí formamos a provisória do Podemos, e quando fomos ver, depois o presidente, que é o Jaime Tellen, quando ele foi ver, tem 58 filiados. Só que aí nós temos só candidatos a vereador. O PP tem 10 e o União Brasil tem 8. Então, ao total, nós temos 18. Menos o Podemos, que não teve mais tempo hábil de escolher alguns candidatos, que talvez até teria, né? Mas foi tudo em cima da hora, então não tinha jeito. Uhum. E desse número de 18, quantos que vocês imaginam que vai ser possível eleger? A ideia é fazer a maioria, mas se fizer a maioria mais um, já é uma vantagem, né? Mas a gente está trabalhando, nossos candidatos a vereador, todos eles estão se esforçando, estão trabalhando para a gente atingir a maioria na Câmara, porque sendo prefeito e vice, com certeza o trabalho flui melhor com a maioria na Câmara. Mas se não der, vamos fazer o quê? É a vontade do povo, mas o nosso grupo está trabalhando para isso. Uhum. Seu Lari, você que já participou de tantas campanhas, claro, né, algumas vezes a majoritária, outros ao legislativo, como é que está sendo essa campanha para o senhor? O senhor, comparando com a eleição passada ou com as demais, está tendo um ingrediente diferente? O que o senhor observa do eleitor de Nova Santa Rosa? Bom, muitos eleitores, eles falam que está na hora da mudança. Então, nós sempre falamos, o Roque e eu, nós não vamos ser os salvadores da pátria, mas existe nas nossas propostas, existe realmente vai ter alguma mudança. Por quê? Porque nós, com certeza, iremos implantar ideias novas, projetos novos, que quando se fica muito tempo no poder, isso é um desgaste também, e as ideias não surgem. Mas um grupo novo, com ideias novas, projetos novos, acreditamos que o município vai dar uma alavancada. Seu Roque, como é que está sendo para você essa campanha? Você participou lá atrás, né? Questão de 20 anos atrás, e agora novamente está participando de uma corrida eleitoral. Como é que está sendo? Está dentro do que você imaginou? Está superando as suas expectativas? Referente a 2004, quando eu fui, a diferença hoje, que, por exemplo, aquela época, para te prometer alguma coisa, não conseguiria fazer. Hoje, por exemplo, as estradas que já têm asfalto, têm calçamento. Então, hoje é uma diferença muito grande em relação a fazer campanha. Que você pode chegar e até prometer um asfalto, prometer um calçamento, melhorar a estrada do próprio agricultor. Então, é uma coisa bem mais fácil que antigamente, eu acho hoje, né? Então, para nós está sendo uma campanha muito boa. Claro que tem, vamos dizer assim, os que estão contentes, os que não estão. Então, para mim está sendo uma excelente campanha. Seu Lari, o senhor falou agora há pouco da questão de quando um grupo fica um determinado tempo no poder, que naturalmente há um desgaste. Por outro lado, o pessoal sempre fala, quando você vai concorrer com um grupo que está no governo, querendo ou não, ele tem a máquina na mão. Isso é um peso difícil na hora vamos dizer assim, a hora que você vai no boca a boca, a hora que você tem que ganhar o eleitor, muitas vezes acaba que a máquina ajuda de alguma maneira. Com certeza. A máquina contribui muito para o candidato, né, no caso, nossos adversários hoje. Mas, que nem eu falei antes, existe também, por outro lado, o desgaste. Então, e também não tem reeleição. Aí tem algumas diferenças, e também a questão da mudança faz com que muita gente chegue e fale, não, chega, vamos mudar, vamos ter outros ares, vamos fazer, tentar ver uma outra administração, e a gente está se propondo para isso, para
tentar mudar algumas coisas que a gente considera que podem ser modificadas, melhoradas. Nós falamos agora há pouco da questão do plano de governo. A gente sabe que justamente tem que ter um plano para você poder registrar a candidatura e tudo mais, e depois é possível melhorar, ajustar, enriquecer esse plano. Quando vocês fizeram o plano de vocês contemplaram de alguma maneira especial algum setor, ou vocês pensam em, por exemplo, fazer uma obra X ou um projeto X que vai ter um destaque especial caso vocês sejam eleitos? Olha, nós não especificamos grandes obras, porque primeiro a gente não sabe qual é a situação da prefeitura. Tá? Primeiro a gente vai tomar pé da situação e dentro do nosso plano de governo existem algumas obras. E um outro detalhe, tiver uma obra iniciada e nós se elegermos, nós não vamos deixar de concluir essa obra. Porque tem prefeitos que, porque o cara o prefeito anterior fez lá o lago, eu não vou investir. Fez uma praça, eu não vou investir, porque foi o outro que fez. Nós se propusemos a seguir, se tem uma obra em andamento, nós vamos concluir. Primeiro, né? Primeiro isso aí. Depois a gente tem alguns projetos, mas também a gente tem a possibilidade de fazer projetos para pedir para deputados que dão um retorno financeiro para o município, não para o prefeito e para o vice. Mas a gente tem, assim, especificamente para cada área, nós não temos assim um destaque grande. O que a gente tem que tomar muito cuidado são 3 coisas principais: agricultura, que estradas boas, saúde, que todo mundo precisa, e uma boa educação. Então, essas três secretarias têm que estar funcionando de acordo, porque senão não vai, né? Nós não podemos abandonar nem o agricultor, nem o cara que tem problema de saúde, e muito menos as nossas crianças. O Roque sempre fala, nós, de cima para baixo, nós não precisamos esperar nada. Nós temos que começar de baixo para cima para tentar ver se alguma situação melhora. Seu Roque, tem algo a comentar sobre essa questão do plano de governo? Pois é, esse plano de governo aí a gente vai tentar cumprir certas coisas, que nem o Lari falou, porque nem tudo não se cumpre, né? Então, hoje eu digo assim, um plano de governo é ideias das pessoas, do eleitorado, que a gente vai procurar a pedir para eles, que eles vão nos informar, vão pedir, precisa isso, precisa aquilo. Então, isso é uma coisa mais importante e mais rápida. Que nem o Lari comentou, que não sabemos como que vamos pegar, mas isso aí é coisas que num ano tem que ser resolvido, né? E daí continuar fazendo o melhor, o que tiver bom, continuar, e o que tiver ruim, tentar melhorar, né? Pode pegar um gancho do plano de governo, claro. Ainda, nós temos o plano de governo principalmente por tópicos, né? Por ações. Então, dentro desses tópicos, vão surgindo depois os projetos que a gente vai poder realizar, né? Colocar em execução. Então, não tem assim especificado de cada secretaria, obra ali ou obra lá, mas um plano, né, mais geral, aonde vai contemplar todas as áreas para que a gente possa cumprir então esse plano de governo. Seu Lari, caso vocês sejam eleitos, prefeito e vice, como vocês imaginam que vai ser a equipe de vocês? Uma equipe mais técnica, mais política ou uma mescla disso tudo? Olha, nós conversamos bastante, o Roque e eu, e a nossa ideia, até tivemos uma reunião hoje de manhã com um grupo, a nossa proposta, a nossa meta e o que nós vamos fazer, sendo eleitos, nós vamos formar uma equipe técnica, porque tem secretarias que quando você põe uma pessoa que é política, muitas vezes ela trabalha os 4 anos em benefício próprio, né? E isso para daqui 4 anos tentar concorrer a alguma coisa. Então nós vamos ter esse cuidado
da nossa equipe, principalmente o secretariado, que sejam pessoas técnicas e também da área, né? Não adianta querer misturar profissão com secretaria tal, então isso tem que ser dentro da própria área, ele tem que ter conhecimento e uma pessoa técnica. Não quer dizer que ele é 100% técnico. Existe, em todos os setores, tem uma pequena parcela de política. Tudo gira em torno da política, mas a gente vai tomar esse cuidado de ter mais gente técnica do que política. Seu Roque, o senhor como um conhecedor do agronegócio, com capacidade para tal, teria interesse em assumir alguma secretaria? Já conversaram sobre isso? Isso ainda só vai ficar para depois. Não. Eu só estou sendo candidato a vice se você vice-prefeito, se eleito for, né? A secretaria, não. Não tem interesse. Só para complementar. Vai ser a primeira vez, se nós eleitos formos, que um vice-prefeito não vai ser secretário. Inclusive, eu, quando fui vice-prefeito, fui os 4 anos secretário de Educação. Então, já está tudo muito bem alinhado Isso aí. tá alinhado. Que bacana. Seu Lari, além desse termômetro que vocês têm quando vocês fazem as visitas, que as pessoas comentam, falam, os grupos eles fazem pesquisas para consumo interno, para ver onde é que tem que trabalhar aqui ou ali. Como é que está essa questão lá no grupo de vocês? Tem feito pesquisas? As pesquisas têm mostrado cenários interessantes? Como é que está isso? Olha, ultimamente, nós não fizemos pesquisa nenhuma e provavelmente nós não vamos fazer pesquisa. Porque nós fizemos uma pesquisa de consumo interno lá em maio, junho, e para ter uma base de quem poderia ser o nosso candidato a prefeito e a vice. E a partir dali foram surgindo os nomes, e a nossa dupla, inclusive, foi que no nosso consumo lá, consultando o nosso pessoal, essa dupla aí que foi mais assim aconselhada. Inicialmente, nós tínhamos a professora Maria Esther como vice da minha chapa. Ela é professora, eu também fui professor, agora aposentado. E aí começou a dar algumas... foram sugeridas questões de que 2 professores não daria certo, principalmente para o interior. E com muita satisfação, a gente anunciou depois daí o Roque, mas foi uma conversa entre o nosso grupo, onde todo mundo opinou, e a professora Maria Esther continua sendo candidata a vereadora, e o Roque assumiu então como candidato a vice. Mas isso foi feito na conversa e tudo numa boa. Tá certo. Eu lembro de ter encontrado vocês no evento que tivemos há poucos dias com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Marechal Cândido Rondon. Nova Santa Rosa foi o município mais bolsonarista do país, considerando a proporção, né, em número de habitantes. Como é que é essa questão lá em Santa Rosa? É muito forte o efeito Bolsonaro? Isso vai ter um efeito na hora do cidadão ir lá votar, vamos dizer assim, um efeito direto nas urnas? Como é que você, Alari, avalia isso? Não, nós temos lá uma situação, não vou dizer atípica, mas tem situações onde o pessoal também quer entrar na carruagem já andando. E nós, realmente, o nosso grupo político foi todo o tempo na campanha do Bolsonaro e essas manifestações, e nosso grupo que mais se destacou, que mais andou na frente. Então, durante essa campanha, nosso grupo realmente bateu firme e fomos agraciados, né, pelo nosso eleitor com esse percentual alto, né, porque a gente tem essa satisfação de dizer Nova Santa Rosa realmente ajudou daquela vez. Acontece que o nosso grupo não ficou com o partido do ex-presidente, e ali então
deu uma confusão, né? Mas o nosso eleitor sabe quem é quem. Então, seu partido tá estaria no nosso grupo, talvez seria melhor. Mas isso não está influenciando muito, porque todo mundo, aliás, o nosso eleitor, ele sabe quem foi quem e quem é quem. Então, não tenho que, né, não tenho nada contra quem está no comando do PL lá em Nova Santa Rosa. Foi uma situação para eles talvez confortável. Agora, o resultado final a gente não sabe. Uhum. E na sua opinião, Roque, quando você conversa com o eleitor e tudo mais, o ex-presidente ele ainda tem um peso na hora da pessoa pensar o voto, na hora que ela vai ligar um candidato ao partido, ao ex-presidente? Você tem escutado isso? Você tem percebido isso do eleitor de Nova Santa Rosa? Sim, Ana, o seguinte, a Nova Santa Rosa foi a cidade que mais vota pro Bolsonaro. Então, claro que na época da eleição dele ali foi feito campanha, foi feito bandeira, desfile, cariata, não sei se foi desfile ou cariata, e depois houve esse protesto aí. Então, lá em Santa Rosa o pessoal sabe quem foi, quem não foi. Eu, por exemplo, assim, eu não preciso provar que eu sou Bolsonaro, eu bati a cara a tapa também para ser. Não tenho nada contra os adversários que estão dizendo que são Bolsonaro. Isso aí eles vão ver na balança. E outra coisa, assim, por exemplo, hoje a gente mais coloca direita e esquerda, né? Bolsonaro, tudo bem, né? Bolsonaro. Mas a direita e a esquerda, hoje, a gente tem que pensar o seguinte, que nós, por exemplo, eu e o Lari, já temos velhos para dizer assim, ó, para nós, a esquerda, se continuar à esquerda, para nós não vai fazer muita... Agora, nós temos que pensar nas crianças, né? O que será desse país aí, se por acaso não começar por de baixo para cima, para começar a eleger prefeitos que seja da direita, né? Seu Lari, para a gente encaminhar aqui as nossas perguntas finais, a gente sabe que o senhor está falando isso possivelmente para o seu eleitor, mas já que, de repente, aquele eleitor que ainda não escutou o Lari tem a oportunidade aqui nessa entrevista, por que o senhor quer ser prefeito de Nova Santa Rosa? Olha, eu acho que cada um tem esse desejo, quem está na política tem esse desejo de ser prefeito, nem que seja só por um mandato. Mas eu acredito que eu tenho muito a contribuir pela minha experiência, pela minha trajetória política, pelo tudo que a gente já fez pela comunidade de Nova Santa Rosa. Não é um desejo pessoal, né? Que nem eu falei, cada um quer ser, né? No fundo, quem está na política quer ser, mas isso não quer dizer que o Lari quer ser prefeito porque ele quer ser chamado de prefeito. Absolutamente não. Nós sempre se colocamos à disposição no nosso grupo e o nosso grupo achou que o Lari e o Roque teriam que ser candidatos a prefeito e a vice. Então a gente, mais uma vez, é grupo. Não estou indo como candidato a prefeito. Para mim, eu estou indo primeiro para a população, que a população pode ter uma certeza absoluta de que a gente vai trabalhar em benefício de todo mundo, mas também nós não podemos esquecer o grupo que confiou em nós dois de lançar o nosso nome. E isso a gente vai, eleito for, a gente vai corresponder fielmente a esses companheiros que sempre eu chamo de companheiro. Porque não adianta você querer ser uma coisa e num partido, né? A vida toda eu fui nessa linha, sempre. E nunca almejei alguma coisa, querer ser alguma coisa e para eu conseguir, eu sair do partido para pegar outro ou dessas situações eu nunca fiz. Então, eu vou
se eleito for, eu vou continuar sendo o Lari, amigo de todo mundo, e, né, continuar a vida, né? Não tem outra alternativa a não ser trabalhar, porque nós assumimos para nós representar o nosso município e o nosso povo. Apenas uma responsabilidade maior, né, seu Lari? Com certeza, a responsabilidade, eu falei para minha família, eu vou estar ausente muitas vezes, mas vamos atender o povo e 24 horas, com certeza, se alguém precisar, a gente vai estar à disposição. Seu Roque, por que o eleitor de Nova Santa Rosa deve acreditar no Lari e no Roque, e por que chegou a hora de mudar? Só quero colocar uma coisa, por exemplo, assim, a minha candidatura de aceitar ser candidato a vice, nós conversamos, a minha família Lorenzato, como a gente sempre colaborou na sociedade e sempre ajudou, sempre estava, vamos dizer, sempre meio acompanhando tudo. Então, aí eu resolvi aceitar esse pedido de ser candidato a vice para poder contribuir um pouco mais. Que nem o Lari falou, não tenho ego para ser. Eu acho que eu também tenho uma parte da minha pessoa que eu consigo atender ou ajudar um pouquinho mais Nova Santa Rosa. Como uma cidade aí que eu vim em 79, né? Fiquei, desde aquela época, sempre trabalhei na agricultura, sempre fiquei no meu ramo e admiro muito Santa Rosa. O primeiro prefeito que quando eu vim para Nova Santa Rosa era o seu Armindo Fisch. A municipalização foi em 77, eu acho. E ali a gente sempre acompanhou, né? Então, dizer, uma satisfação grande, mas também não estou por aparecer, alguma coisa assim, né? É por colaborar, e a pedido do povo. Eu fui um cara, vamos dizer assim, muito feliz que bastante gente chegou e pediu, vai Roque. Eu até era para ser candidato a prefeito, mas com as minhas lidas que eu tenho, largar tudo não dá, que hoje a situação está difícil, né? O cara tem que segurar o máximo que pode. Então seria isso aí, mais ou menos, do que a gente quer para Nova Santa Rosa e o que a gente vai poder fazer. Muito bem. A campanha está se encaminhando aí para mais algumas semaninhas. O que vocês esperam, Lari, dessa reta final de corrida eleitoral? Vai dar para vencer? Olha, a gente está muito confiante, né, nessa reta final, nessas nossas visitas, e todo candidato não entra para perder. Mas eu sempre falo, não tem eleição ganha, mas também não tem eleição perdida. Então nós vamos trabalhar do jeito que a gente está, do jeito que a gente iniciou, vamos continuar até o final. E almejamos a vitória, né? Porque não é à toa, nós não estamos aí para brincadeira, nós estamos fazendo um trabalho sério, com respeito, não falamos mal do adversário, nada. E a gente, com certeza, espera que o nosso eleitor vote para o número 44. Seu Roque, a expectativa aí para esses últimos dias e, quem sabe, lá no dia 6 de outubro, celebrar a vitória. A esperança é grande, né? Agora vai depender dos eleitores, né? Porque a gente tá bem contente, né? Então, vamos esperar. Dia 6 de outubro, à tardinha, nós já vamos saber, né? Como os dois têm chance, vamos dizer assim, né? Mas a esperança é grande. E está muito bom. Quem decide é o eleitor, seu Lari, resta aguardar dia 6 de outubro para conhecer quem eles, de fato, vão escolher para assumir no dia 1º de janeiro o executivo de Nova Santa Rosa. Com certeza, é o eleitor que vai decidir e a gente está trabalhando, como eu falei antes, as nossas propostas são colocadas, o eleitor faz bastante questionamentos, mas a gente espera que o nosso eleitor dê esse voto de confiança, esse voto de mudança para a Nova Santa Rosa em Lari e Roque. Muito bem, quero agradecer aqui a disposição de vocês saírem lá de Santa Rosa. Eu sei que a agenda de campanha é sempre apertadinha e vocês aceitaram vir aqui, tomar um cafezinho, fazer esse bate-papo sobre eleições, falar um pouquinho das propostas, né, do que vocês
pretendem para Nova Santa Rosa, caso eleitos. Seu Lari, muito obrigado. Roque, uma satisfação tê-lo aqui pela primeira vez. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Ana. Sempre a gente está à disposição e vamos estar à disposição também, se eleitos formos a partir do ano que vem, com o jornal de vocês aqui, meu amigo Arno, tal, né? Então, muito obrigado pelo convite e ficamos também à disposição. Muito obrigado mesmo, Ana. Muito obrigado mesmo. É isso aí, a oportunidade de sempre ouvir os candidatos. Se convite foi feito, né? De repente, nos próximos dias também teremos aí os demais, né? Candidato a prefeito e vice de Santa Rosa, para a gente ouvir o que eles também têm. E depois, o eleitor que decide. E no dia 6 ou 7 de outubro, a gente vai conhecer quem foi eleito e depois, possivelmente, vamos fazer mais bate-papo por aqui. Com certeza. Obrigado. Vamos estar à disposição. Tá bom. Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.